É isso o plano de Deus, que Ele fez desde a fundação do mundo. É misterioso porque não é claro no Antigo Testamento como é claro no Novo. É misterioso porque somente o crente entende isso. Para o mundo, nada disso aqui faz sentido. Nada disso aqui faz sentido. Para os descrentes, os que não têm acesso a essa revelação, o mundo não tem sentido, as coisas acontecem aleatoriamente, eles acreditam em sorte, em azar, em destino, e você aí, crente, consultando horóscopo, não é? Descrente é que faz isso, eles creem em sorte, azar, destino, as coisas acontecem por acaso. Os gregos achavam que as coisas aconteciam em círculos, a história sempre se repetia, era circular. Hegel, ateu, interpreta a história como sendo uma síntese de uma tese e antítese. A cada novo movimento, a cada nova ideia chamada de tese, surge uma antítese que se opõe a ela, produzindo uma síntese que, por sua vez, vai produzir uma antítese e assim por diante, que serve de base, por exemplo, para a luta de classes, ou marxismo, Marx se valeu muito de Hegel para elaborar a sua teoria, uma tentativa de explicar a história, por que as coisas acontecem. Ou como nas civilizações orientais, na China, por exemplo, que é tudo acaso, azar, caos. Mas o cristão, ele olha para o mundo, para a história, para os fatos, para o noticiário, e ele sabe que a história tem um começo, teve um clímax, a plenitude dos tempos, e se encaminha para um fim. Há um Deus que está no controle dessa história, por isso o cristão sabe quem ele é, o que é que ele está fazendo nesse mundo, ele sabe que a vida dele tem sentido. Ele sabe que a vida dele tem sentido. Ele não é como os outros que não têm esperança, que olha para o mundo, vê a maldade, vê o sofrimento e diz, não faz sentido, o mundo não tem significado. É só injustiça, é só ódio, é só morte, eles não têm esperança. Eu gosto muito de ver filmes, né? Sempre vejo e sempre estou conversando com a Ana, que é a minha companheira e a Minca também, a Ana mais. A gente vê os filmes assim, eu sempre estou dizendo para a Ana, presta atenção no padrão. Sempre, mesmo que essas pessoas, os roteiristas, os caras que elaboraram essas histórias, mesmo que não sejam cristãos, o padrão é sempre o mesmo: criação, queda e redenção. Só tem um filme que escapa a isso até hoje, disseram, que é o Coringa, né, que é só queda, não tem redenção. Apesar que, um spoiler, né, diz que lá no final aparece o Bruce Wayne ainda como criança, né, que será o futuro Batman. Quer dizer, nem o Coringa consegue escapar da ideia de redenção. De onde vem isso que está gravado no coração do homem, que aparece nas novelas, nos filmes, nas histórias, nos enredos de teatro, de peça de cinema, tudo? De onde está isso? É porque está gravado no coração do homem, que foi feita a imagem e semelhança de Deus, criação, queda e redenção. Esse é o plano, esse é o projeto, é assim que o mundo caminha, e é assim que nós encontramos o nosso lugar nele. Aqui você tem um resumo do plano de Deus. Aqui você tem um resumo da vontade misteriosa de Deus que estava oculta no Antigo Testamento. Era fazer convergir na pessoa de Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, as coisas celestiais e as coisas terrenas. Ou seja, tudo convergir na pessoa de Cristo Jesus. A plenitude dos tempos é exatamente aquele período em que Cristo nasceu, encarnou, nasceu, viveu entre nós, ministrou, foi traído, rejeitado pelos seus, foi julgado, condenado, crucificado, morto, sepultado, ressuscitou dos mortos. Aquele período, aquela semana, aqueles dias ali em que esses fatos aconteceram, eles são o ápex da história da humanidade, é o centro da história da humanidade, que Paulo chama aqui a plenitude dos tempos, quando os tempos chegaram na sua plenitude, quando chegou o momento que Deus tinha planejado, esses fatos aconteceram. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo são o centro da história do mundo. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, quando veio a plenitude dos tempos, Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Ali na cruz, Deus fez essa convergência cósmica. A palavra convergir é uma palavra desse tamanho no grego, que significa, são 3 palavras no grego, que significa literalmente trazer tudo junto debaixo de uma cabeça. Trazer tudo junto debaixo de uma cabeça. É uma palavra só na língua grega, que foi traduzido convergir, fazer convergir nele todas as coisas. Então, a ideia é que Cristo é o cabeça
debaixo do qual Deus faz uma reconciliação cósmica. As coisas do céu e as coisas da terra, em Cristo elas são reunidas. Deus harmoniza o universo. Ele traz para si homens e anjos, as coisas do presente, do passado e do porvir, tudo converge na pessoa de Cristo, que é o cabeça de todas as coisas. Esse é o plano de Deus, é o plano misterioso e secreto, que Ele agora nos revela mediante a vinda de Cristo, a pregação dos apóstolos e a Bíblia, nos dando então esse conhecimento. Essa convergência significa a igreja. A igreja é composta de pessoas de todas as raças, tribos e nações que convergem debaixo da liderança do cabeça, que é Jesus Cristo. E, como eu disse, há também uma reconciliação cósmica. Quando Cristo vier no final dos tempos e Deus haverá de reconciliar consigo o mundo mediante Jesus Cristo, a criação será redimida, a criação será transformada, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados, haverá novos céus, haverá nova terra, em que a humanidade redimida viverá em plena harmonia debaixo do cabeça, que é Cristo. E os ímpios e os demônios serão lançados no inferno, e assim todo o pecado será castigado, o mal será desfeito, a morte vencida, e o mundo finalmente experimentará reconciliação, paz, justiça e felicidades eternas.